Olá, bem-vindo ao quadro. A aula de hoje é sobre juros. E, na verdade, juros é um termo muito comum do seu dia a dia. Imagine o seguinte, você retirou um empréstimo no banco. Suponha que o empréstimo que você retirou tenha sido de R$ 1.000. Então, vamos colocar aqui, R$ 1.000 de empréstimo. Depois de um intervalo de tempo igual a um mês, você voltou ao banco para pagar aquele empréstimo e viu que o valor era de R$ 1.200. Você teve que pagar R$ 1.200. Obviamente, 1.200 é diferente de 1.000, que foi o valor que você pegou. O banco te cobrou uma taxa. Ele cobrou para você a diferença entre 1.200 e 1.000, que é igual a R$ 200. Ele cobrou essa taxa de você para te emprestar o dinheiro. Essa diferença, os R$ 200 que o banco te cobrou a mais, é o que nós chamamos de juros. Estudar juros fica mais fácil quando você conhece alguns termos. Um primeiro termo pode ser o M, que é unidade monetária, que diz a moeda usada para fazer as transações envolvendo dinheiro. Nesse caso, nós estamos falando em reais, mas também poderia ser dólares e uma outra unidade monetária qualquer. Um outro termo importante é o capital. Está aqui o capital. E o capital, nesse exemplo que nós mencionamos, é o valor inicial de um empréstimo. Pode ser também de uma dívida, de um investimento, mas o capital é sempre o valor inicial. Existe também a taxa de juros, que nós representamos pela letra I. A taxa de juros. E essa taxa de juros é expressa na forma percentual por período. Por exemplo, 5% ao mês. Por exemplo, 5% ao mês. Ou 10% ao ano. Ou 1% ao dia, por aí vai. Existe também o J de juros. Os juros correspondem ao valor obtido quando aplicamos a taxa de juros sobre o capital ou sobre algum outro tipo de transação. Esses juros também são expressos na unidade monetária. No nosso exemplo, os juros foram expressos em reais. E existe um último termo que é o montante, que corresponde ao capital acrescido dos juros auferidos na transação. O montante é o seguinte, o montante é o capital mais os juros. Nesse nosso exemplo, o capital foi de R$ 1.000. Os juros foram de R$ 200. E o montante é obtido somando capital e juros. Portanto, R$ 1.200. Essa foi só uma introdução. Na próxima aula nós vamos falar sobre juros simples. Um grande abraço e até lá, pessoal!